Durante uma live com o pastor Lamartine Pozzella, bastante popular por seu canal no YouTube, Sarah Shiva declarou que nunca cobrou para pregar e que mantém esse posicionamento até hoje. O pastor Lamartine também afirmou o mesmo, reforçando que jamais pediu qualquer valor para ministrar. Eles compartilham algumas vivências relacionadas ao ministério. Em certo momento, Lamartine conta que costuma orar pedindo a Deus que o evangelho nunca se transforme em uma fonte de lucro em sua vida. Sarah, por sua vez, comenta que já ouviu muitos relatos de pessoas que aceitam convites para ministrar nas igrejas apenas por interesse financeiro. Segundo ela, há quem monte a agenda do mês calculando quanto precisa arrecadar com as pregações. No iníciozinho do meu ministério, né, no meu escritório, ligavam para minha secretária e perguntavam: oi, tudo bem? Queria convidar a pastora Sarah, ou na época, quando eu comecei, eu era missionária, a missionária Sarah, para vir aqui pregar na nossa igreja. Quanto que custa? Quanto que cobra o cachê dela? Qual é o valor do cachê? A minha secretária era treinada já para dizer: a pastora Sarah não cobra o valor que a gente vai dar. Aí as pessoas perguntavam: não, mas me dá uma base, olha isso. Me dá uma base, assim, para a gente saber. Tipo, o que a pessoa queria saber? Quanto que ela está acostumada a ganhar para eu não dar abaixo, nem para eu dar a mais. Ué, qual era o problema de dar mais? E se desse abaixo, qual era o problema? Eu também sempre levei a consideração o seguinte: eu não vou cobrar para pregar a palavra. Jesus disse: de graça receber, de dar graça dar. Nunca cobrei, jamais vou cobrar. Entendeu? Exatamente, eu penso igual. Eu tenho que orar e Deus me mostrar onde eu vou. Exatamente. Entendeu? Óbvio que hoje, com 60 anos, eu já não tenho aquele vigor que eu tinha para ficar viajando. Eu recebo muitos convites. Mas, assim, eu nunca cobrei nada. Aliás, em muitas igrejas que eu ia, eu levava meus livros, muitas. Aí vendia um monte. Aí chegava na hora, o Espírito Santo falava assim: dá tudo de oferta para a igreja. E eu dava. Porque Deus me abençoou. Eu sabia que Deus estava falando, porque aquele pastor estava precisando. Então, sim. O que eu vejo, o que eu peço para Deus, sabe, é que o evangelho nunca seja um negócio para mim. O evangelho. E olha, Sarah, eu nunca fiz. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja próspera. Eu comecei a igreja do zero quando eu estava no início do meu ministério. Comecei na minha casa. Hoje é uma igreja que já passou de 12 mil membros. É uma igreja que tem no mundo inteiro. Mas assim, eu nunca fiquei falando sobre prosperidade. Nunca fiquei pregando para empresários. Nunca precisou forçar, né, pastor? E Deus mandou as pessoas, entendeu? Que Ele queria mandar. É uma igreja que tem pobre, que tem classe média, tem rico. E eu detono, entendeu? Esse negócio de teologia da prosperidade, eu rasgo. Eu falo, ó, até domingo eu falei: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi a minha pregação de domingo, né? Amém. Mas isso que eu estava te falando em relação a isso, comparando com essa questão de cobrar, é porque quando eu comecei, que você sabe também, você passou por essa estrada, eu via isso, a mesma forma. Hoje virou essa coisa da internet, mas era a mesma forma, tipo assim: você viu que fulano gospel, cantor gospel, tá com uma música estourada na rádio, todo mundo canta a música da pessoa, e o cachê dele tá alto. Por quê? Porque todo mundo tá cantando a música dele, né? Você viu que fulano agora tá com a agenda cheia. Quanto mais cheia a agenda, mais subia o cachê. Então as pessoas ficavam escandalizadas, porque ela ligava para minha secretária, e a minha secretária falava assim: não, a pastora Sarah não cobra. Aí a pessoa do outro lado fala: mas como ela não cobra? Olha isso. Dá uma base. E ela ficava sem saber. Ela falava: o que eu falo quando a pessoa me pediu uma base? E eu dizia: eu te proíbo de dizer valor. Eu te proíbo de dizer valor. Eu dizia: você vai falar essa fala aqui. Aí ela teve que anotar, porque ela esquecia. Eu dizia assim: anota e lê. O valor é aquilo que Deus colocar no teu coração. Aquilo que Deus colocar no coração do pastor. Aí os pastores às vezes me ligavam, falavam: pastora Sarah, nós estamos sem graça, nós não queremos te dar uma oferta abaixo do que você está acostumada. E eu falava: mas o que te custa orar? Quer dizer, ele estava preocupado. Olha o que é o mercado. Estava preocupado: vai que eu dou a mais. E se der a mais?
Vai que eu dou abaixo. E se der abaixo, não é isso que você pode? Não é isso que o coração da igreja pode, que o cofre da igreja pode? Só que as pessoas não estavam mais acostumadas com essa relação de se importar. Como eu me importo, né? Eu amo a igreja do Senhor, eu me importo com a igreja do Senhor. Eu nunca explorei, nunca fui uma exploradora da igreja do Senhor. Mas as igrejas estavam acostumadas. Esse mesmo mercado permaneceu. Tem gente que está nisso por negócio. Tem gente que eu conheço histórias, obviamente que eu não vou falar o nome, mas eu conheço histórias de pessoas que começam a ir ministrar, não mais com a motivação de socorrer, de curar, de ajudar, de transformar, mas com a motivação de quanto que eu preciso ganhar esse mês. Entendeu? Então isso, quando a pessoa começa a mudar a motivação, já acabou o ministério. Já foi destruído o ministério da pessoa. Porque a pessoa, às vezes, ela não está confiando na provisão de Deus, né? Ela quer carregar sobre os seus próprios ombros. A live entre Sarah Shiva e o pastor Lamartine Pozzella foi mais do que uma conversa, foi um alerta necessário para os dias em que vivemos. Em meio a um cenário onde muitos têm transformado o ministério em negócio, onde convites para pregar vêm acompanhados de perguntas sobre cachê e valores fixos, ouvir duas vozes experientes reafirmando que nunca cobraram para pregar é como um sopro de esperança e integridade no meio do caos. Sarah compartilha experiências marcantes do início de sua caminhada, quando sua secretária era pressionada a dar uma base de valor, porque as pessoas já não compreendiam a lógica de servir por amor, por chamado, por obediência. E Lamartine, por sua vez, revela uma oração que muitos deveriam fazer, que o evangelho nunca se torne um negócio em sua vida. Essa fala toca fundo porque revela uma verdade incômoda. Assim, hoje, quem viva da obra, mas não viva para a obra. Quem calcula o quanto precisa ganhar no mês e fecha sua agenda ministerial como quem fecha contratos empresariais, perdendo completamente a dependência de Deus e o senso de missão. O ministério que nasce do lucro, morre com o lucro. O que se sustenta pelo mercado, se destrói pelo mercado. Mas aquele que se mantém fiel, confiante na provisão de Deus, esse permanece. Como Sarah disse, quando a motivação muda, o ministério já acabou, mesmo que o nome ainda esteja na vitrine. Que essa conversa sirva de espelho para muitos que estão no início da jornada e também de correção de rota para aqueles que, talvez sem perceber, tenham deixado o propósito se corromper. Afinal, como Jesus nos ensinou, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8.